Essa é mais uma aula da série de preparatório para a prova da UERJ, especificamente da disciplina de Química, e hoje a gente vai abordar o tema de substâncias e misturas. Esse não é um tema que costuma cair tanto na UERJ, mas é importante que a gente saiba para que a gente consiga contemplar os temas que são exigidos lá no nosso edital. Essa vai ser a primeira parte, onde a gente vai se preocupar um pouco mais em conceituar substâncias e misturas e ver algumas questões, como é que isso poderia cair na prova. E a nossa parte 2 já vai falar sobre separação de misturas e alguns processos diferentes. Ok? O que a gente vai ver por aqui hoje? A gente vai ver a conceituação de substância, a definição, o que é uma substância, o que são substâncias, no plural. Substâncias simples e compostas, a classificação dessas substâncias, alguns exemplos. Depois a gente vai vir para misturas, classificação das misturas em homogêneas e heterogêneas, alguns exemplos do cotidiano que estão associados a esse tema, e fases e componentes. E por fim, aqui eu não coloquei, mas a gente vai também ver algumas questões no modelo da UERJ. Então vamos aos assuntos. Substância. É importante primeiro a gente fazer a distinção entre molécula e substância, porque é comum que os alunos eles se confundam entre os dois conceitos e acabem achando que os dois são a mesma coisa. E molécula também não é o mesmo que átomo, tá? Para estar acompanhando esse assunto, a gente já espera que você já tenha visto o átomo e já tenha visto também ligações químicas. Mas caso você não tenha visto, a gente pode fazer uma recapitulação. O que são átomos? Átomo é a menor parte da matéria. Se você pensar na coisa mais pequena, mais pequenininha que você poderia imaginar de algum componente, o que seria? Vamos ver, sei lá, uma bolinha de gude? Pense em algo menor que isso. Um grão de arroz? Em algo menor que isso. Um grão de areia? Algo bem menor que isso. Percebeu como é um pouquinho difícil imaginar alguma coisa que você já tenha visto? Então, o átomo não pode ser visto. A gente não consegue ver os átomos a olho nu. Porque ele é a menor parte da matéria, então ele é muito pequenininho. O átomo seria a nossa partícula fundamental, e é a junção de alguns átomos, ou seja, dois ou mais átomos, que vai formar uma molécula. Na verdade, a molécula não pode ser formada por um átomo só, ok? Só por dois ou mais. E alguns exemplos que estão aqui são hidrogênio, oxigênio, que são átomos. E aí, quando a gente junta esses átomos, a gente pode formar uma molécula, ok? Então, a molécula vai ser a união de dois ou mais átomos, que podem ser iguais ou podem ser diferentes, ligados por ligações químicas. Ligações químicas, só relembrando, são aquelas forças que mantêm os átomos unidos. Que no caso a gente já tem três átomos. A gente tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E juntos, são átomos diferentes agora, eles vão formar a molécula da água. Aqui com o nosso exemplo do oxigênio, a gente tem três átomos de oxigênio que juntos formam a molécula do ozônio. Ok? Entendido? Molécula é a união de dois ou mais átomos. Agora a gente vem com o conceito de substância. A substância seria aquele material que é formado por átomos organizados de forma fixa. Então seria o conjunto, na verdade, das moléculas aqui dentro. E aí várias moléculas, olha que eu tenho uma, duas, três, quatro, mas isso aqui é só representativo, tá? Uma substância vai ter bem mais moléculas que isso, vai ter muitas moléculas, na verdade. Então, se a gente imaginar que a gente tem todas essas moléculas aqui contidas dentro desse bekerzinho aqui no canto, por exemplo, a gente tem esse líquido aqui, ó. Se essas moléculas compusessem esse líquido, o conceito de substância, aquele material que é formado por átomos organizados de forma fixa, que tem uma composição constante. O que significa isso? Que a composição desse líquido aqui é formada por várias moléculas iguais. Podem ser moléculas diferentes, tá? Mas no geral, se eu tiver, por exemplo, uma molécula X e uma molécula Y, e aí eu multiplicar ela em duas, depois em dois,
para cá, 2 para cá, vai ficar 4. E multiplicando isso, no final a gente vai ter um número grandão, que a gente vai chamar de nx, tá? N para dizer que é um número bem grande. Opa, xn. A mesma coisa com y, a gente vai chamar isso de yn. Por quê? Porque tem um número bem grande. E quando a gente juntar esses dois aqui, a gente vai estar fazendo uma substância. Mas eu também posso fazer a mesma coisa que juntar xn com xn. Então vai ser uma infinidade de moléculas x junto com uma infinidade de moléculas x também, que vão formar substância. Entenderam o conceito? São várias moléculas que vão estar se repetindo aí. Elas podem ser iguais ou podem ser de outro tipo de molécula, mas juntas vão formar uma substância. Isso vai ficar mais claro, eu espero, na próxima imagem. Ok, então vamos agora com a classificação das substâncias. A gente pode dividir as substâncias em substâncias simples ou substâncias compostas. Substâncias simples são aquele tipo de substância que são formadas por um único tipo de elemento químico, ou seja, todos os átomos são iguais. Aquele nosso primeiro exemplo lá do X. Primeiro não, o segundo exemplo do X. Então, alguns exemplos estão aqui nessas imagens. Ó, a gente tem esse exemplo aqui. A gente vai colocar bem aqui. É o H2. A gente tem também o O2 e o O3. Perceba que só um elemento químico está sendo mencionado aqui, olha. Aqui só tem o hidrogênio, aqui só tem o oxigênio, aqui também só tem o oxigênio. Aqui a gente tem uma diferença, né? Aqui tem 2, aqui tem 3. Mas a gente só tem um elemento em cada uma delas. Então é importante a gente atentar a isso. Sempre nas substâncias simples só vai ter um único tipo de elemento, tá? A maioria desses elementos, se for pedido, por exemplo, numa discursiva, cite um elemento que componha uma substância simples, ou cite uma molécula que componha uma substância simples. É mais fácil vir nessa configuração. Você pode colocar um desses aqui. Se pedir 2, pode colocar o hidrogênio e o ozônio, ou o hidrogênio e o oxigênio. Tranquilo, tá? A maioria deles vai ser na forma gasosa. Esses exemplos aqui todos, eles estão na forma gasosa, tá? Pode ter também sólido, um exemplo bem famoso, inclusive, é o do grafite, que é formado unicamente por carbono. Mas o importante aqui é reconhecer que as substâncias simples são formadas unicamente por um tipo de elemento, tá? Não vai te confundir, porque às vezes as pessoas olham para os elementos da tabela periódica. Aí vamos dizer um exemplo aqui, o sódio, tá assim, né? Na. Aí pensa, então são 2 elementos. Logo, isso aqui seria uma substância composta. Tá certo isso? Não tá? Não tá certo. Porque o sódio, ele é representado pelo Na. Isso aqui é um único símbolo. Então, para te ajudar, caso tenha dificuldade com a leitura da tabela periódica, cara, elemento, ele só vai ter uma letra maiúscula, tá? Uma única letra maiúscula. Então, vamos ver um exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, por exemplo, NaCl, quantos elementos eu tenho aí? Eu tenho 2, porque o N está em maiúsculo e o C está em maiúsculo. Então, eu tenho 2 elementos diferentes. Outro exemplo é CO2. Quantos elementos eu tenho aí? 2, tá? C está em maiúsculo, oxigênio está em maiúsculo. Eu tenho 2 elementos, então não podem ser substâncias simples. Outro exemplo. Quantos elementos eu tenho aí? 2 ainda, eu só tenho 2 letras maiúsculas, tá? Ok? Bem difícil que alguém vai fazer essa prova sem saber a diferença entre elementos, mas é bom a gente frisar. E aí, as nossas substâncias compostas são formadas por 2, eu acabei adiantando lá, 2 ou mais tipos de elementos químicos unidos entre si, ou seja, diferentes átomos da mesma molécula.
Vamos lá, um exemplo aqui que a gente tem na imagem é o da água, H2O. Tá vendo aqui as letrinhas maiúsculas? A gente tem dois tipos de elementos químicos aqui. Então, essa substância é uma substância composta, tá? Sempre que tiver dois ou mais tipos de elementos químicos unidos entre si, a gente vai ter uma substância composta. Esse outro exemplo aqui é o sal de cozinha, que o nome dele científico não é esse. O nome dele químico é cloreto de sódio. Nome de sal. E aqui ele tem dois elementos químicos diferentes também, então é uma substância composta. Tá, ficou claro? Substância simples. Vai ter um único elemento na sua composição. Pode ter mais de um do mesmo tipo, mas não pode ter elemento diferente. Na substância composta, a gente vai ter dois ou mais tipos de elementos químicos e aí a quantidade deles não vai mudar, não vai mudar nada na nossa configuração, só precisam ser dois elementos químicos diferentes. Então, resumindo aqui, substância simples, um tipo de átomo, substância composta, dois ou mais tipos de átomo. Beleza? Misturas agora. Misturas vão ser a combinação de duas ou mais substâncias diferentes. Então, perceba que a gente vem escalonando, né? Primeiro a gente começou com moléculas. Na verdade, primeiro a gente começou com átomos, né? Dos átomos a gente vem para as moléculas. Vou até escrever isso aqui. Então, a gente tem esse movimento, né? A gente tem átomo. Do átomo a gente passa para as moléculas. Das moléculas a gente passa para substâncias simples ou compostas. E das substâncias a gente passa para misturas. Então vai ser esse movimento aí. Beleza? Assim como as substâncias, as misturas também podem ser classificadas em dois tipos diferentes, que são a homogênea ou heterogênea. É basicamente o mesmo conceito lá, a gente só vai mudar algumas coisinhas. A homogênea, a gente vai prestar atenção nesse prefixo aqui, ó, homo. Homo fala de coisas iguais, tá? Igual. Homogênea significa que a gente vai ter apenas uma coisa visível. A gente já vai entender melhor isso. Mas é importante a gente saber aqui que homo significa igual e que quando a gente tiver uma mistura homogênea, a gente vai ter apenas uma única fase visível. Os componentes dela vão estar tão bem distribuídos que vai ter uma substância única. Na mistura heterogênea, e aqui também é importante esse prefixo hetero, que ele vai significar diferente. E aí, na mistura heterogênea, a gente já vai ter duas ou mais fases visíveis, permitindo identificar seus diferentes componentes. Vamos aos exemplos. Uma mistura homogênea seria esse exemplo aqui da água e do sal, tá? Por quê? Porque eu só consigo observar uma única fase, eu não consigo distinguir o que tem aqui dentro. Se eu não tivesse essa legenda aqui, vamos fingir que ela não existe, eu não ia saber o que tem aqui dentro. Então, essa é uma substância homogênea, quando eu observo apenas uma única fase. Não tem outra substância visível, tá? Inclusive, a gente vem com o conceito de fases das misturas agora. A gente já vai entender isso melhor. As fases são as diferentes partes visíveis que compõem uma mistura. Cada fase ela vai apresentar um aspecto, ela vai ter propriedades próprias e vai ser possível distingui-las visualmente ou com a ajuda de alguns instrumentos. Às vezes a gente não consegue ver, por exemplo, nesse caso aqui, se tem uma outra substância. Como é que eu vou fazer para descobrir se tem uma outra substância ali dentro? Só com algum tipo de método experimental para conseguir ver se tem alguma quantidade de sal ali dentro. E aí a quantidade de fases presentes em uma mistura vai ajudar a gente a classificar elas como homogênea ou como heterogênea, como é o caso dessa primeira que a gente está vendo agora. A gente só está observando uma única fase. Ó, tem uma única substância aqui. Então ela vai ser classificada como homogênea. Já essa aqui de cima vai ser classificada como heterogênea. Porque eu consigo ver
duas substâncias diferentes. Eu consigo ver água e consigo ver óleo. Juntos, quando a gente faz essa mistura, né, que é a união dessas substâncias, a gente vê que a fase 1 está aqui e a fase 2 está aqui. Beleza? Então vai ser assim. Nesse exemplo aqui de baixo, no exemplo 3, a gente consegue observar 3 fases. 1, 2, 3. Que tipo de mistura vai ser essa aqui? Mistura heterogênea, porque eu tenho 3 substâncias diferentes e que eu consigo observar. Perceba, para a gente fazer essa classificação de hetero ou homogênea, a gente vai depender unicamente dos nossos olhos, da nossa observação, para a gente chegar à conclusão de se eu estou observando mais de uma fase, heterogênea. Se eu só estou observando uma, homogênea. Beleza? Tudo certo então, né? Vamos às questões. Como eu falei, esse assunto bem simples, e justamente por ele ser bem simples, acaba que essa parte mais simplificada, só dos conceitos de misturas, substâncias, não cai tanto. O que cai mais é a parte 2 que a gente vai ver daqui a pouco, que vai ser a parte falando de separação de misturas, que envolve alguns processos industriais e algumas separações manuais que a gente pode fazer de substâncias heterogêneas. Ou homogêneas também, independe. E aí, de questões sobre só a conceituação, a gente só teve essa única questão aqui do ano de 2015 até aqui em 2025. A gente só teve essa única questão, então é um tema que pouco cai nas objetivas, tá? Não cheguei a olhar a recorrência delas nas discursivas. Então vamos lá, questão muito fácil. Se cair na prova, tem que acertar. Dentre os gases citados no texto, e aí a gente não vai precisar do texto aqui, então eu não coloquei. Aquele que corresponde a uma substância composta é simbolizado por... Vamos relembrar o conceito? O que é substância composta? Quando a gente tem quando a gente tem 2 ou mais átomos. Então a gente vai procurar aqui. Onde é que tem 2 ou mais átomos? Aqui eu só tenho um. Cuidado! Lembra daquilo que eu falei, é só as letras maiúsculas que contam. Isso aqui não é uma substância composta, isso aqui é um único átomo. Mesma coisa aqui, a gente tem 2 átomos, né? Mas no caso a gente tem 2 átomos de um mesmo elemento. É importante, são 2 ou mais átomos de diferentes elementos, tá? Só para te não te confundir. Então, voltando ao oxigênio, a gente tem 2 átomos, mas eles são os 2 do oxigênio, então não pode ser também, só tem um elemento. Hélio é uma substância composta? Não, também só tem um único elemento. E também só tem um único átomo. Isso aqui é uma substância composta? Sim. Olha, a gente tem um elemento aqui, carbono, 2 elementos aqui, o oxigênio. E no total a gente tem 3 átomos. Então, nosso gabarito vai ser letra D. Tranquilo, né? Vamos para a próxima. Com base nessas informações, e a gente vai acabar precisando ver a tabela, os conteúdos dos frascos 1, 2 e 3 podem ser classificados respectivamente como importante, atente para o respectivamente. Se você não sabe o que significa respectivamente, significa na ordem, tá? Na ordem. Na ordem de quem? Dos frascos. A gente quer saber o frasco 1, 2 e 3. Então, primeiro, na ordem, né, a gente tem que ter a resposta do frasco 1. Depois, a gente tem que vir com a resposta do frasco 2. E depois com a resposta do frasco 3. Vejo muito aluno também errando por não conhecer a palavra respectivamente. Então, a primeira resposta aqui das alternativas tem que ser sobre o frasco 1, tá? Então, vamos ver aqui. Quer saber quanto é a classificação das substâncias? Quer saber se é simples ou composta? O que tem aqui no frasco 1? Oxigênio. O que o oxigênio é? Um único elemento. Tem mais de um átomo aí? Sim, a gente tem 2. Aqui no texto está falando, inclusive, a gente tem 2 átomos
por molécula, mas de um único elemento, tá? Essa informaçãozinha aqui, ó, só foi posta para te confundir. Então, o oxigênio, o que ele vai ser? O oxigênio molecular vai ser uma substância composta aqui na letra A? Não. Então, a gente já pode cortar também a letra C. Então, a gente só pode ter ou letra B ou letra D. Então, a gente vai para o segundo frasco. O que tem lá no segundo frasco? A gente acabou de ver ele. É o CO2. Quantos elementos a gente tem aqui? 1, que é o carbono. 2, o oxigênio. Então, essa é uma substância composta, tá? Olha, ambas aqui têm substância composta. Então, vai depender do frasco 3. O que tem lá no frasco 3? Gás nitrogênio. Um único elemento, 2 átomos. Substância simples, tá? Então, nosso gabarito vai ser letra B. Muito tranquilo, né? Vamos para a próxima. Durante um experimento em laboratório, foram preparadas 3 misturas em tubos de ensaio contendo os materiais indicados na tabela. Então, a gente tem alguns materiais aqui. A pergunta quer saber, das misturas presentes nos tubos A, B e C, bem parecida com a primeira questão, podem ser classificadas, respectivamente, de novo, na ordem, tá? Não vai te esquecer. Como, então, a gente precisa classificar quanto ao tipo de mistura, se ela vai ser homogênea ou heterogênea, tá? Vamos lá. Água mais álcool etílico. A questão ainda facilitou para ti aqui, ó. Aspecto visual. Lembra que para a gente saber se é homogêneo ou heterogêneo, a gente depende da nossa visão. A gente precisa saber identificar, tá? Aqui está dizendo que é um líquido uniforme. O que significa uniforme? É uma coisa que a gente não consegue distinguir. Não consegue distinguir aos olhos. Isso é característica de quem? Quando a gente não consegue dizer se tem mais de uma substância lá dentro. De substância homogênea, tá? Então a gente já corta aqui a letra B e já corta a letra D também, porque a gente só pode ter uma substância homogênea nesse primeiro frasco. Água mais óleo vegetal. De novo, o texto facilitou para ti. Está dizendo que tem 2 camadas, ou seja, tem 2 fases. 2 fases, a característica de mistura heterogênea, tá? Então, a gente não pode ter a letra C, já matamos aqui. O gabarito tem que ser a letra A, mas a gente pode verificar ainda se a última tá certinha. E tá, né? A gente tem água mais sal de cozinha formando novamente um líquido uniforme, ou seja, substância homogênea. Então, nosso gabarito vai ser a letra A. A mistura representada na imagem é... Vamos ver, né? O que a gente tem aqui nessa imagem? A gente tem um frasco que tem uma mistura aí dentro, envolvendo algumas substâncias diferentes. Aqui dentro a gente pode identificar algumas fases. A gente tem 1, 2, 3 fases, tá? Então a gente já vai procurar por uma alternativa que fale de 3 fases e também de heterogeneidade. Por quê? Porque essa obviamente é uma mistura heterogênea, né? Tem mais de uma fase e é uma mistura heterogênea. Então, homogênea não vai ser. E aí a gente fica com heterogênea com substâncias simples e heterogênea com 2 fases. E aí, qual que a gente marca? A gente não pode marcar heterogênea com 2 fases porque a gente já viu que tem 3. A gente não sabe que substâncias são essas que tem aqui dentro para dizer se elas são simples ou não. Então, a gente vai marcar aqui a letra B, heterogênea com substâncias simples, tá? A última. A mistura representada na imagem é homogênea com 2 substâncias compostas, homogênea com substância... Não definiu aqui a questão. Com uma substância, desculpa. Heterogênea com 2 fases ou homogênea com uma fase.
importante, o que tem aqui? Aparentemente, a gente tem água com alguns cubinhos de gelo. A gente pode ter algum suco aí, mas nunca vi suco azul, né? Vamos supor que isso aqui é água. Então, a gente tem água aqui e a gente tem cubos de gelo. Que tipo de mistura é essa? Vai ser homogênea ou heterogênea? Cuidado! As provas adoram fazer pegadinha com isso aqui. Esse aqui é uma substância heterogênea, tá? Não é porque só tem água aqui que ela vai ser homogênea. Lembra, um requisito é ter substâncias diferentes, né, para heterogênea, mas a gente também precisa levar em conta as fases. Olha aqui, eu não estou conseguindo observar uma fase sólida. Tô, né? Tô conseguindo observar o gelo. Também estou conseguindo observar a fase líquida. Então eu tenho duas fases diferentes aí, tá? Eu tenho tanto o gelo sólido quanto a água líquida. Os dois são água? São, mas eles formam fases diferentes. Então essa vai ser uma substância heterogênea. A gente já não vai marcar aqui nada que envolva homogeneidade. Vai ser heterogênea e aí, como a gente já viu, com duas fases. Ok? Então por hoje é isso. Depois a gente vem com a parte 2.